Olá, boa tarde. Conforme combinado, são 16 horas e a gente está aqui para a nossa primeira live. Gostaria de saber se tem alguém aí na expectativa. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto, já tem gente aí chegando para nos ouvir. Tá tudo ok aí? Tá legal a imagem? Olá, Tati, obrigada. Obrigada por nos assistir. Bem, então a gente vai começar e... que legal, tá ótimo. É bom a gente ter esse feedback, né? Pra gente saber como é que está saindo aí para vocês. Mas primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, né? O convite. Obrigado, Drica. Eu vi toda a galera chamando ela de Drica, né? Então, eu conheci a Adriana no Seminário Equatorial, onde eu sou professora. E ela nos fez esse convite para estarmos aqui nesta tarde compartilhando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa trajetória enquanto mãe, professora, psicopedagoga, missionária. Nós temos aí um vasto currículo, né, que a gente vem agregando para a honra e glória de Deus. Eu sou casada já há 35 anos, casada com João Emiliano, meu companheiro, parceiro. Tenho 2 filhos e 4 netos. Atualmente sou membro da Igreja Batista Equatorial, que fica situado ali no entroncamento. E sou professora também do Seminário Teológico Batista Equatorial. Atuo na área de missões, ali no seminário, e na área de ensino, dando capacitação, tanto lá na faculdade quanto nas igrejas, né? Então, nós estamos contentes de estar aqui para a gente poder compartilhar. E quando a gente vê, né, o tema, né, da página de vocês, Mães com Fé, e a gente pensa, né, que legal esse nome, e faz a gente pensar que é desse tipo de mulheres que a nossa sociedade está precisando hoje. Mães com fé, mães que realmente tenham fé. Agora, fé em quem? Né? Porque muitas pessoas aí têm fé em tantas coisas, gente que anda por aí, por esse Brasil, pelas comunidades, em outros países. A gente tem contato com várias pessoas e a gente se depara com pessoas que dizem que têm fé. Então, fé em quem? Eu gostaria de compartilhar, né, com vocês essa questão desta fé. E nós temos aprendido que a nossa fé, ela tem que estar alicerçada no nosso Deus. Nós temos aí na Bíblia vários exemplos de mães. Eu poderia aqui citar várias, fazer uma lista bem grande, né, citando para a gente algumas mães. Mas é importante que não apenas a gente conheça, né, essas mães. A Bíblia, ela está hoje para nós como a nossa regra de fé e prática. Nós, enquanto servas do Senhor Jesus, nós precisamos ler essa palavra, só que ela não pode ficar apenas na leitura. Ela tem que ser lida e tem que ser praticada. Ela tem que ser colocada na prática. Não é algo assim apenas para nós termos conhecimento do que a história, né, dos patriarcas, a história desses grandes homens trouxeram para a gente de influência hoje. Mas sim para a gente poder praticar aquilo que está escrito nela. E nós precisamos ser esse exemplo, né, para os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, já são rapazes, já são dono da vida deles, mas são homens que hoje têm filhos. E eu lembro, né, de algumas situações que eu passei com eles, né, enquanto mãe.
da responsabilidade que nós temos de não apenas levar os filhos até a igreja, mas de poder ensinar o caminho. Quando lá em Provérbios, né, vem nos falando, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ainda for velho não se desviará dele. Então, isso não significa que nós temos apenas que levá-los para a igreja, mas que nós temos que ensinar. E o que é que isso vem trazendo para nós hoje? É que eu preciso sentar com ele, eu preciso ler a Bíblia junto com ele, eu preciso orar com ele, orar por ele. Os filhos hoje, eles estão querendo ver nos pais exemplos bons, exemplos de lealdade, exemplos de boa conduta, exemplos realmente de homens e de mulheres de fé, porque nós temos muitas igrejas, e as igrejas hoje bastante até frequentadas, né? O gospel ficou hoje assim muito famoso, ficou em alta, todo mundo quer fazer parte, né, desse grupo, mas poucos realmente vivem a palavra. É porque a gente está ali naquela comunidade, é muito bom, é muito gostoso, é muito atrativo nós estarmos ali em comunhão uns com os outros. Mas e quando a gente sai de lá, daquelas quatro paredes, onde eu digo que é muito fácil a gente viver o cristianismo dentro da igreja? Porque ali nós estamos louvando, nós estamos adorando, nós separamos aquele momento bem especial para estarmos ali na presença de Deus. Mas quando a gente sai de lá, daquelas paredes, como é que é o nosso dia a dia? Como é o meu levantar de manhã com os meus filhos? Como é que é eu estar com ele ali no dia a dia, quando ele não está bem, quando ele acorda de mau humor, quando ele não quer ir para a escola, quando ele não quer tomar o café, quando ele não quer tomar o café, quando ele faz birra? O que é que a Bíblia, né, me ensina, né, para que eu esteja colocando em prática isso daí? Então, nós precisamos, né, parar um pouquinho e refletir. Eu digo assim, a nossa vida, ela tem que ser um estilo de vida cristão. E quando eu digo estilo de vida, eu quero dizer que no dia a dia, em todos os meus atos, no meu pensar, no meu falar, no meu agir, eu tenho realmente que estar de acordo com o que a gente tem aprendido da palavra de Deus. Então, a Bíblia nos dá vários exemplos e nós precisamos seguir. No livro de Provérbios diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas também nesse mesmo texto diz que a tola, com as próprias mãos, a derruba. Esse é um texto muito profundo. É um texto que realmente vem fazer a gente pensar qual é o meu papel enquanto mulher. Como é que eu estou influenciando essa sociedade hoje, que a gente vive assim momentos tristes hoje no nosso país, né, na área política, na área da educação, na área da economia. São tantas situações, são tantas áreas no nosso Brasil que fazem a gente ficar triste, desanimada, mas também ao mesmo tempo nos dá uma palavra de alerta, né, de atenção, porque nós também temos aprendido que nos últimos tempos seriam assim. Então nós cremos que nós estamos mesmo nos aproximando do final dos últimos dias, mas enquanto, né, estamos aqui, né, como proceder como mães de fé, como proceder fazendo com que realmente nós possamos construir os nossos lares. E eu quero dizer uma coisa para vocês: criar filho, dar esse testemunho, dar esse exemplo, não é nada fácil. Não é nada fácil mesmo. Nós precisamos todos os dias estar debaixo da graça do nosso Deus, de buscar a ajuda, de clamar as misericórdias para que nós possamos assim continuar, porque a nossa vida, ela é uma rotina, né? Todo dia a gente está ali caminhando, passo por passo. E tem dias que a gente vê assim os problemas como montanhas enormes na nossa frente, e às vezes a gente não sabe bem por onde começar para desvendar. Eu sempre digo assim que
Se a vida não tivesse problema, eu não teria graça, né? E muitos não gostam de problema, mas eu digo que todos os problemas, eles têm solução. Talvez não seja a solução que nós gostaríamos, mas eles têm solução. Então, nós também temos que ter essa vontade, né, de querer acertar, essa vontade de querer fazer algo certo e de fazer diferente. Tem uma dinâmica que eu gosto de fazer com os meus alunos. Eu peço para eles escreverem num papel como você gostaria de ser lembrado. Né? Depois que você morrer, a Van já deixou de existir, a Van já não está mais aqui entre nós. Como é que vocês vão se lembrar de mim? O que é que mais vai ficar assim forte da minha presença enquanto eu estava com vocês? E eu sempre que eu vou fazer essa dinâmica, eu me deparo, me confronto com essa pergunta de realmente, poxa vida, como é que eu quero que as pessoas se lembrem de mim? Que tipo de mulher eu estou sendo na sociedade hoje? Quais são as marcas que eu estou deixando? Né? São marcas boas? São marcas agradáveis? São marcas que as pessoas vão querer imitar? Então, isso são coisas que nós precisamos pensar e redefinir bem, né, na nossa vida, porque tem um momento que a gente precisa dar aquela paradinha, né, e fazer uma autoanálise. Como é que eu estou caminhando? Como é que eu estou vivendo esse evangelho que nós acreditamos, que nós lemos? De que forma eu estou colocando isso em prática, né? Que, já repetindo o que eu falei anteriormente, em Tiago, no capítulo 1, verso 22, ele diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvinte, enganando-nos a nós mesmos, né? Então, nós precisamos realmente praticar essa palavra que nós acreditamos. Então, a Bíblia hoje, ela nos dá uma trilha, um caminho para que a gente possa seguir, né? E talvez para alguns sejam muito difíceis. Eu tenho estado em contato com algumas mulheres que têm nos procurado, que têm nos conversado. Pergunto, Vanja, como é que tu consegues? Né? Porque eu viajo, né, fazendo viagens missionárias. A gente trabalha com os quilombolas, trabalha um período com os ribeirinhos, trabalha com os indígenas, temos função na igreja, somos professora no seminário equatorial, tem a casa para tomar conta. E como é que você consegue fazer tudo isso? Bom, primeiro a gente precisa de organização. Né? Eu preciso me organizar, eu preciso realmente ter uma agenda, eu preciso colocar tudo isso no papel para saber como fazer, como organizar, como deixar assim, as coisas de uma maneira que não vai ficar atrapalhado e que eu não vou deixar de fazer alguma coisa em detrimento à outra. Né? Então, precisa de organização. Eu preciso ter essa trilha, eu preciso olhar, saber direitinho o que eu preciso fazer. Então, isso acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Eu vou ter o meu dia hoje, então eu vou começar a parar, pensar como é que eu vou desenvolver esse dia hoje. Né? O que é que eu vou fazer? Como é que ele vai ser? O que é que eu vou preparar para o almoço? Você não para pensar, o que é que eu vou cozinhar hoje? E quando você pensa em fazer isso, você pensa, eu tenho que fazer alguma coisa que eu goste, vou fazer algo que os meus filhos gostem, vou fazer algo que o meu marido gosta. Né? Então você se planeja. Para eu fazer isso aí, eu tenho que ir atrás de alguns ingredientes para eu poder fazer aquilo que eu pensei. Então, isso vai se encaixando no nosso dia a dia. Né? A nossa rotina do que eu preciso fazer, levar o filho na escola, buscar o filho da escola, preparar as refeições, fazer uma visita, fazer uma compra. Você nunca faz assim nada só, vou fazer. Não, antes de fazer você pensa. Então, a nossa vida de fé, ela não é diferente, não tem que ser diferente. Porque se a gente for deixar que a rotina nos leve, você nunca vai conseguir fazer algo de diferente. Né? Você vai estar sempre fazendo as mesmas coisas. Então, se hoje eu não sou aquela praticante da palavra, como a gente tem conversado, então eu preciso, peraí, deixa eu parar, deixa eu ver como é que eu vou fazer, então como é que eu vou caminhar, né, daqui para frente, de que forma eu vou fazer o meu dia a dia acontecer de uma maneira diferente.
Tem um outro texto que eu gosto muito, que se encontra no livro de Deuteronômio 6. Esse texto, apesar de estar contido no Antigo Testamento, mas ele é um texto que ele é muito atual hoje nos nossos dias. Eu vejo muitos se reclamando, porque o meu filho não faz isso, porque a minha filha não me obedece, porque a minha filha... As rédeas, elas estão nas mãos dos pais. É preciso que os pais sintam essa responsabilidade. Porque muitos já deixaram essa responsabilidade para a escola, já deixaram essa responsabilidade para a igreja. Mas esse texto, ele nos remete, né, a responsabilidade de nós, enquanto os pais, de ensinar. Né? E é um texto muito bonito, eu vou ler para vocês uma parte dele que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, né? E andando pelo caminho, e deitando, e levantando, e também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por coroa. Gente, então aqui, se a gente... Vamos parar para a gente pensar, se a gente fosse realmente seguir o que essa palavra está nos ensinando, o que ela está dizendo para mim. Não é que eu tenho que ensinar essa palavra quando eu estiver andando, sentando, deitando, levantando. Né? Isso é todo o tempo. Eu não posso assim relaxar. Não, agora eu vou deixar aqui minha capa de cristã, minha capa de mãe. Ufa, tô cansado disso, eu vou relaxar. Não. Né? Isso precisa se tornar um estilo de vida. Né? Eu preciso realmente colocar isso em prática. Eu tenho uma vontade, já comecei a fazer uma pesquisa, mas infelizmente ainda não concluímos, de realmente saber por que os adolescentes, depois que eles já vão começando a entrar para a fase de jovens, alguns se afastam da igreja. Eles estão indo bem, estão acompanhando os pais, vão. Quando chega na fase da adolescência, eles começam a ter outros atrativos. Tem outras coisas que o mundo está oferecendo que os atraem mais do que a igreja, do que aquele momento que eles estão ali junto com outros adolescentes. E eu costumo, dizer que isso acontece porque muitos pais deixam que isso aconteça. Hoje o adolescente, ele já diz o que ele quer, o que ele não quer, e os pais simplesmente aceitam. Tudo bem, você não quer? Eu sempre pergunto às vezes para algumas pessoas: cadê seu filho? Por que não veio? Porque hoje ele não estava a fim de vir, hoje ele está em casa, ele quer assistir um filme, hoje ele quer, vai sair com os amigos. E aí nós vamos deixando, nós vamos dando asas, e depois nós não sabemos como pegar de novo essas rédeas, como voltar de novo, colocar as coisas no caminho. Hoje, você quase não ouve mais dizer que os pais fazem o culto doméstico em casa, que eles sentam com os filhos para eles lerem a Bíblia, para orarem juntos, para conversar sobre o que aconteceu na escola, para saber que tipo de conversa eles estão conversando. Eu não tenho mais filhos pequenos, mas eu tenho netos. Eu falei nisso, eu tenho 4 netos. Então eu tenho 2 netas que eu sempre consigo... sento com elas para conversar. Olha, a Mara acabou de entrar. Oi, Mara, que bom que você está aí com a gente. Então, nós precisamos fazer isso. Isso deve ser uma prática constante no nosso dia a dia, não é? O de sentar, o de conversar, o de ouvir, o de saber o que eles estão gostando, o que eles estão assistindo, o que eles estão vendo. Ontem eu estava com a minha neta assistindo um programa que ela gosta muito de assistir. E eu estava observando, algumas cenas, Eu disse assim: Rebeca, você não acha que essa programação que você está assistindo está muito além da sua idade? Ela disse: não, vovó, porque quando eu chegar nessa idade, eu já sei de tudo.
Eu disse assim, não, pois sabe que a gente tem aprendido? Que cada coisa há seu tempo. Então você não precisa ter pressa para saber de nada, nem para ver nada, nem para experimentar nada. Então essa palavra é uma palavra que tem que estar sempre, né, nos nossos lábios. E a gente precisa realmente ficar atento nesse dia a dia, né? Então é preciso assim a gente tomar as rédeas da situação, né? Hoje, se você abre a televisão, se você assiste um jornal, se você vê uma propaganda, dificilmente você não vai ver ou assistir coisa que entristece o seu coração. Dificilmente, porque o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus mostra isso para nós. Então, eles não têm muito para oferecer, mas nós temos. Nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Algumas pessoas ainda dizem assim que não tem solução, que não tem receita pronta. Temos sim. A palavra de Deus é essa receita que nós precisamos para viver bem nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela diz tudo que nós precisamos saber. E nós precisamos ter essa sabedoria, não só de repassar para os nossos filhos, mas de viver. Porque também não vai adiantar muito eu apenas saber, ler, falar para eles, se a gente não vive. Nós precisamos realmente ser exemplo, né, para os nossos filhos. Nós precisamos ser aqueles que eles olham para nós e digam assim, poxa, é essa pessoa que eu quero imitar. É assim que eu quero ser quando crescer. Há uns 3 anos atrás eu fiz uma pesquisa junto com os meus alunos. Eu gostaria de saber o que é que os adolescentes estavam ouvindo, o que é que os adolescentes gostavam, quem eram as pessoas especiais para eles, que tipo de música, que tipo de roupa. Então a gente foi fazendo assim muitas dessas perguntas, né, como aqueles caderninhos que a gente tinha antes, né, que a gente ficava escrevendo a cor preferida. Então a gente tentou fazer isso aqui. E nós podemos conhecer um pouco do que os adolescentes pensam, né, de como eles vivem, né, nesse dia a dia. E muitos dentro das nossas igrejas, eles colocando músicas que não são cristãs, eles colocando filmes, eles colocando heróis que não é pai, não é mãe, não é nenhum patriarca, não é ninguém que a gente conheça. Entendeu? Então, por que eles estão com esse foco nessas outras pessoas, nesses outros caminhos, né? Isso são coisas para a gente se questionar e para a gente dar aquela pisada assim no freio, né? E voltar. E aí, chegando mais para as nossas crianças, né? Principalmente, gente, as crianças, elas aprendem por imitação e repetição. Meus alunos já estão craque nisso, né, meninas? Então, aprende por imitação. E às vezes a gente se cansa de falar, de chamar a atenção uma vez só. Né? E não tem que ser assim. Nós precisamos, viu que o texto de Deuteronômio nos ensina que eu tenho que falar sentando, levantando e andando pelo caminho. Então não é algo assim estanque que eu falei hoje e não vamos falar, olha, não vamos repetir para você. Já falei isso para você e você tem que me ouvir e você tem que me obedecer. Não é bem esse o caminho, não. Nós temos que falar sempre, no dia a dia, procurar ser amigos, conhecê-los de verdade, saber ensiná-los quando eles fazem algo de errado. Não, eu vou fazer com você para você aprender a fazer o certo. Caminhar junto com eles. Queridos, nós não devemos ser aquele tipo de pessoas que vivem apenas de frases feitas, né? Quantas frases bonitas a gente vê aí no Face, no Instagram, na internet. Então, aquelas frases lindas, frases copiadas, né? É bonito da gente ver. Às vezes até a gente lê aquilo e te dá um ânimo, te dá uma força. É verdade. Mas, queridos, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos fala, né? Como nós devemos proceder, como nós devemos agir. Então, nós devemos fazer isso, né, com alegria, porque nós estamos vivendo segundo a palavra de Deus.
Eu quero que os meus netos, eu quero que os meus filhos, eles sigam realmente a palavra de Deus. Mas eu não quero apenas que eles apenas sigam porque eu estou seguindo ou porque eu me ensinei. Não, não. Muito pelo contrário. Eu quero que eles entendam que essa é a verdade, que se eles estiverem agindo desta maneira, eles vão estar agradando primeiramente a Deus, né? E depois agradando a mim. Então, nós precisamos ter essa sabedoria, precisamos ter esse cuidado, né, de agirmos realmente com os nossos filhos de uma maneira que eles vão se apaixonar, que eles vão amar servir a Deus. Né? Porque o que pensa, o que a palavra de Deus nos passa, é isso, né, que é bom. E essa é a nossa responsabilidade. Né? Nós somos responsáveis pela criação dos nossos filhos, nós somos responsáveis pela fé, até que realmente eles cheguem a um entendimento do que realmente a palavra de Deus diz, a responsabilidade é nossa. Né? Eu ainda quero trazer para nós aqui um exemplo de uma avó, né? Eu já sou avó, então eu não posso deixar as avós de lado. É sobre Lloyd, a avó de Timóteo. Quando nós lemos lá o livro de Timóteo, nós já vimos assim, que Paulo o orientou, que Paulo caminhou com ele. Mas quando Paulo chega até o encontro de Timóteo, ele já era alguém que amava a Deus. Né? Paulo, eu penso assim que ele chegou para dar a palavra, aparar as arestas, ver o que é que precisava melhorar na vida de Timóteo. Mas a sua mãe e a sua avó já orientavam, já o ensinavam sobre a palavra de Deus, não é, para que ele fosse um homem sábio. E isso que serve de exemplo para nós hoje, né? É a palavra de Deus que deve ser ensinada. E esse ensino deve ser levado por nós, pelos seus pais, né, que somos responsáveis. E, na verdade, precisamos ser esses que encorajam realmente os nossos filhos a seguir a palavra de Deus. Né? Nós devemos ser essas pessoas que dão forças. E, às vezes, os nossos filhos já estão rapazes, já estão crescidos. Ufa, acabou minha missão de mãe. Agora eu não tenho mais responsabilidade. Não, também não é bem assim. Porque eles são nossos filhos até que o Senhor nos leve. Esse é o nosso pensamento. Então, a nossa responsabilidade não para, não termina. Ela deve ser contínua. Né? E nós temos que buscar em Deus realmente essa sabedoria para que a gente possa realmente continuar ensinando eles exatamente no caminho certo, para que eles, né, sejam cristãos verdadeiros e não só da boca para fora. Né, dizer que é cristão, isso é muito fácil. Para alguns é até bonito, né, mas você viver realmente esse cristianismo hoje não está sendo nada fácil. É verdade, a Adriana está colocando aqui que os avós têm muita influência. Tem. Nós podemos influenciar, sim, muito os nossos netos, né? Cabe a nós, sim, essa responsabilidade de estar ensinando, de estar mostrando para eles a palavra de Deus. Nós precisamos também ser uma mãe que faça a diferença. Né? Nós precisamos fazer a diferença. Eu me lembro de algum tempo atrás, não tão longe, né? A nossa igreja participava de um torneio de futebol de salão. Eu sempre fui muito esportista, sempre gostei muito de estar participando nesse tipo de ambiente, assim, de esporte. Gosto até hoje. Mas teve um período em que eu estava jogando no campeonato onde os meus filhos também estavam participando. E chegou algum momento, assim, talvez lá pelo segundo ou terceiro jogo, que eu parei e fiquei pensando: o que será que os meus filhos pensam de mim, né, participando desse torneio junto com eles? Será que eles não vão ter vergonha porque eu já estou assim com uma certa idade, estou aqui no meio dos jovens, no meio dos adolescentes? Aquilo por algum momento me inquietou e lógico que eu tinha que perguntar para saber qual era o pensamento deles, né? Então eu procurei o meu filho mais velho e perguntei para ele: filho, o que é que você pensa, o que é que você acha de eu estar aqui com vocês
participando desse torneio onde a maioria são jovens, são adolescentes. Como é que você vê isso? E eu fiquei muito feliz com a resposta, que ele disse assim: mamãe, eu fico alegre, eu fico muito feliz porque a senhora está aqui, porque a senhora tem esse espírito jovem. Eu acho isso muito legal. E aquilo, né, encheu o meu coração de alegria, porque eu disse: poxa vida, os meus filhos gostam de mim por perto, os meus filhos não têm vergonha de mim, os meus filhos não se importam se eu estou participando com eles numa faixa etária, porque eles sabem que eu tenho algo para contribuir. Então, naquela época, quando isso aconteceu, isso me deixou feliz, né? E fez eu refletir assim um pouco da nossa trajetória, né, de mãe e de filho. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, mas para que isso, né, pudesse acontecer, teve toda aí uma história, né, que vem nos acompanhando, uma história de companheirismo, de cumplicidade, de amizade, de ajuda mútua, né? Eu precisava dar esses exemplos para eles. Isso não significa que em algum momento da nossa vida a gente não erre, a gente não falhe, porque nós somos humanos. E nós temos sim os nossos períodos de erro, de falha, mas é tão bom também quando a gente chega a uma fase da sua vida onde você também chega a reconhecer as suas falhas e a pedir perdão para os seus filhos. Não é? Como é bom você pedir perdão e você se sentir perdoada. Então, essa relação só acontece quando realmente há uma intimidade entre vocês. Para que eu possa crescer em Deus, para que aconteça isso, eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso realmente buscar Ele assim, para a minha vida em todos os dias, em cada momento, né, no meu viver, no meu dia a dia, com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com os meus pensamentos. E eu quero também que os meus filhos, eles, né, tenham esse mesmo pensamento, mas se eu não for esse exemplo para eles, talvez eu teria ouvido uma outra resposta, né, do meu filho, não essa que eu ouvi. Então é preciso, né, que nós sejamos essas mães que realmente façam a diferença, que a gente tenha sabedoria, né, para ensinar os nossos filhos, né, com paciência, ensinar aquilo que é certo. Olha, a Margarete aí é minha cunhada, tá aí me ouvindo, que bom, são experiências, né, que nós estamos compartilhando aqui, falando daquilo que a gente tem vivido, né, no nosso dia a dia, de coisas que a gente tem aprendido já nesses longos anos que a gente tem já de vida, né, e de criação de filhos e agora de netos, né? Então, eu falava ainda agora há pouco de Paulo, né? Então muitos consideram Paulo como pai espiritual de Timóteo. Também concordo, mas nós precisamos também entender que Eunice e Lloyd estavam ali também dando aquele suporte para eles, né? Dando suporte, ensinando. Então, seu filho pode ter outras pessoas como referências, né? Tem alguns pastores, por exemplo, que eu gosto de ouvir pela internet, gosto de ouvir as mensagens, tem algumas pessoas que a gente segue, porque sempre dão uma palavra que anima o nosso coração, né? Que nos fazem bem. Mas eu também tenho bons exemplos da minha mãe, né? Até hoje, a minha mãe ainda é viva, graças a Deus, e eu ainda ouço todos os dias que eu falo com a minha mãe, ela diz: minha filha, hoje eu orei por você. Como é que estão as coisas? Ela sempre com um astral, sempre assim, alegre, feliz, satisfeita, mesmo com alguns problemas que ela enfrenta. Mas eu tenho ela como um exemplo assim, primordial na minha vida, de uma mulher de fé, de uma mulher que se esforça para seguir a palavra de Deus, de uma mulher que ora, uma mulher de oração. E aí a gente tem orado pelos nossos filhos, né? Como tem sido essa nossa relação, né, de Deus, nossa com Deus, com relação aos nossos filhos? Você tem orado, né, por eles, pelo trabalho, pela sua vida no futuro, pelo seu esposo, pela sua esposa, né? Nós precisamos colocar isso diante do altar de Deus.
E é sempre, é todos os dias, porque Ele é quem nos ajuda, Ele é quem vai nos ajudar nessa caminhada, né, nesse dia a dia que a gente vive aqui na Terra, né? E sem Ele a gente não tem assim, essa capacidade, né, essa condição de continuar, né, caminhando. E nós precisamos também encorajar, né, os nossos filhos. Eu estava participando de um evento nesse final de semana em Palmas, ouvindo o pastor Robert Lai, e ele falou alguma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim: sabe, gente, ultimamente eu tenho pedido mais para as crianças orarem por mim do que pelos adultos. E quando ele falou isso, parece que acendeu uma luz assim na minha mente. Eu disse: opa, tem pedido mais para as crianças orarem do que pelos adultos. E aí logo em seguida ele disse assim: porque dos lábios das crianças sai o perfeito louvor. Então, se sai o perfeito louvor, vai sair também a palavra perfeita, né? O pedido a Deus, ou o agradecimento a Deus. E, poxa, aquilo encheu meu coração, né? Aquilo ficou assim, me deixou assim alegre. Disse: poxa vida, um pastor de renome, como o pastor Robert Lai, está falando sobre as crianças, né? E a valoração que ele deu naquele momento daquela palestra ali. Talvez para alguns não fez muito sentido, mas eu ali fiquei toda feliz, toda contente. Eu disse: poxa vida, é isso mesmo. É isso mesmo, é desde pequeno que eles aprendem a servir. O mestre, quando alguns pais trouxeram as crianças até ele, alguns discípulos, não, agora não, ele está falando de algo tão importante aqui, e aí vocês vêm trazendo crianças. E ele parou daquele comentário, né, daquele ensino que ele estava dando, ele disse assim: não, deixai vir a mim os pequeninos. E ainda disse mais: se a gente não se tornar como uns destes, nós não somos dignos do reino dos céus. Então vejam só a importância, né? Mas o que é que as crianças vão aprender? O que é que eles têm na sua essência? Como é que os nossos filhos têm vivido lá na escola, né? Eles têm feito a diferença onde eles estão? Eles têm testemunhado de onde eles estão vivendo, daquilo que eles têm aprendido em casa, daquilo que eles têm aprendido na igreja, né? E só nós podemos ter esse feedback. E como a gente vai ter isso? Sentando, conversando, ouvindo, sendo amigos, né? Procurando assim realmente ser amigo dos nossos filhos, porque se nós não fizermos esse papel, eles vão encontrar outras pessoas para serem seus amigos. E isso é certeza, né? Isso eu não tenho dúvidas com relação a isso. Então nós precisamos realmente a cada dia estar buscando a Deus, pedindo misericórdias, pedindo sabedoria. Eu sempre cito, né, também como exemplo nas nossas aulas, que muitas coisas eu só aprendi depois, né, de algum tempo já de vida, né? Eu lia muito a Bíblia, mas antes de eu entrar na faculdade, eu não tinha conhecimento de alguns autores, não tinha muito conhecimento da psicologia. E depois, quando eu conheci a psicologia, para mim foi tão importante que eu pude juntar as duas coisas, aquilo que a Bíblia nos ensinava e aquilo que a psicologia nos ensina. Então, quando você junta essas duas coisas, você caminha assim por um caminho amplo, por um caminho vasto, onde você sabe realmente onde se pautar, onde se pegar, onde se agarrar. E isso me ajudou muito, né? Então, eu disse: poxa vida, isso ali é importante você conhecer, né? Infelizmente, muitos deles não são cristãos, mas vamos pegar aquilo de bom que eles descobriram, né? Quando nós estudamos as faixas etárias das crianças, cada criança ela tem um tempo para aprender, cada criança ela tem a sua maneira de aprender. Tem uns que aprendem, não é, fazendo, tocando, pegando as coisas. Já tem outras crianças que elas vão aprender só pelo ouvir, né?
e outras se eles praticarem, se eles fizerem. Então, a gente tem estudado, né, sobre os estilos de aprendizagem. Então, isso também serve para nós. Poxa, se alguém já descobriu que eles aprendem com mais facilidade assim, por que eu não vou utilizar isso? Né? Então, eu vou pegar o conhecimento bíblico que eu tenho e vou juntar com essa psicologia aí que está à nossa disposição, e aí eu vou poder trabalhar de uma maneira melhor, mais adequada, para que realmente eu tenha um retorno daquilo que eu estou querendo passar. Quando os netos chegam aqui em casa, eles querem usar o material que eu tenho, é muito interessante. Na semana passada, eu ganhei uns fantoches, uns puppets de animais. Então tinha vários animais. E os pais precisaram sair e eu fiquei com os netos em casa. E eu disse assim, eu tenho que pensar em alguma coisa para fazer com eles enquanto eles estão aqui. Então nós fomos para a área da frente da nossa casa, onde a gente tem um jardim, e lá nós montamos um palco, e cada neto, desde o Joaquim, que tem apenas 2 anos de idade, ele foi lá e apresentou os fantoches, né, falando do jeito dele. Então, cada um foi lá e contou uma história e cantou uma canção, e o coração da avó só se enchendo de orgulho, só de felicidade, porque eu sei que aquilo que nós temos ensinado tem feito efeito na vida deles. Né? Mas eu fiz isso com eles só uma vez? Não. Eu fiz isso inúmeras vezes com eles. E hoje eu já posso ver, né, aqueles que são mais velhos, a Rebeca, que já tem 10 anos, a Marise, que tem 7 anos, reproduzindo tal qual eles têm aprendido. Né? E a gente vê então o resultado dessa palavra que nós acreditamos. Ensina a criança o caminho que deve andar. E esse texto não está se referindo apenas a você levar eles à igreja. Não é isso. É você viver. E eles veem em você Cristo no dia a dia. Né? Naquele dia que você está chateado, naquele dia que você está aborrecido, naquele dia que você não quer ver ninguém. Mas nesse dia também a gente precisa pensar, lembrar que em mim tem um Deus, em mim tem um espírito de mansidão, em mim tem... eu preciso ser exemplo para os meus netos, para os meus filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso tem que ser algo assim constante, né, no nosso dia a dia, na nossa vida. Bom, deixa eu andar um pouquinho aqui, que vocês já perceberam que eu gosto muito de conversar e de falar, né? Então, eu quero dar uma palavra assim, de ânimo para vocês. Né? Que nós não vamos desanimar. Né? Nós sempre precisamos pensar que nós temos condições de alcançar aquilo que nós queremos. Eu quero que o meu filho realmente tenha uma vida gloriosa diante de Deus. Eu quero que ele seja... seguidor, eu quero que ele seja exemplo, eu quero que ele realmente viva essa palavra. Então nós vamos buscar a Deus em primeiro lugar, vamos orar pedindo para que Deus nos dê graça, nos dê misericórdia, que Ele nos ajude nessa nossa caminhada que não é fácil. E depois nós vamos praticar aquilo que nós ouvimos, praticar. Não é parar, pensar, não, eu preciso agir assim. Eu preciso fazer diferente daquilo que eu estou fazendo diferente. Eu preciso me controlar. Eu preciso pensar que tem um espírito em mim que me ajuda, que me consola, que está comigo. Então, esse é o nosso pensar, esse tem que ser aquilo que anima o nosso coração, viver segundo a palavra de Deus, vivendo e colocando em prática aquilo que nós temos lido, aquilo que nós temos aprendido. Bem, eu espero ter contribuído com vocês, né, nesta tarde. Mais uma vez eu gostaria de dizer que eu estou muito contente
que eu estou muito feliz em poder estar participando deste momento aqui com vocês, né? Mães com Fé assim, está de parabéns pela iniciativa. Nós precisamos mesmo usar a mídia que nós temos a nosso favor, porque ela está aí, né, mostrando coisas que entristecem o nosso coração, mas nós precisamos usá-la de uma maneira ao contrário, que ela venha trazer benefícios, benéfico para nós, que ela venha realmente ser utilizada de uma maneira que vá ajudar as pessoas, que vai motivar, que vai animar o coração das pessoas. Então, parabéns, mais uma vez, obrigada pelo convite. Nós estamos à disposição de vocês. Vocês me encontram aí no Facebook, né, com o nome de Vanja Silva, ou ali no Seminário Equatorial. Estamos à disposição para estar ali ajudando naquilo que for preciso. Muito feliz mesmo de estar aqui com vocês nesta tarde. Um beijo para Carol, que está lá dos Estados Unidos nos acompanhando, a Margarete, tantas outras que deram aí um like, né, curtiram. Muito bom mesmo estar aqui com vocês nesta tarde. Que Deus nos abençoe e que anime o nosso coração, que nos dê a alegria em servir, né, todos os dias da nossa vida. Um beijo e uma boa tarde para todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.